Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Já conhecemos a empresa e os jogos e agora vamos ver os acessórios. Está no ar mais um episódio de História Revista. Na quarta e última parte do mês Segatembro, vamos dar uma olhada no que pode ser usado em seus sistemas. Afinal, esses jogos têm que funcionar de alguma forma, e quando se trata dessa turma, preparem-se que o que não falta é equipamento. E vamos ver tudo isso na ordem. Muita coisa será pulada, mas o essencial será mostrado. E já aviso desde já, não vou falar sobre o 32X e o Mega CD. Esse assunto já foi tratado em outros episódios, então o que nós vamos ver é realmente coisa que foi preciso cavucar bem fundo para ser encontrado. Alguns nem tanto, mas a maioria pelo menos. Como é o caso do primeiro videogame da Sega, o SG-1000, lançamento de 1983. Nesse mesmo ano eles lançaram o SC-3000, Sega Computer. Era também a mesma coisa com algumas coisas de computador e era compatível com peças para upgrade. Daí em 84 lançaram uma versão levemente atualizada, mas essencialmente era a mesma coisa. Esse videogame sofreu um pouco porque ele foi lançado no tempo que o Famicom apareceu e o seu poder estava em algum lugar entre o Nintendo 8-bits e o Atari. Os jogos, pelo menos, já eram bem melhores e anos depois muitos deles foram reformulados e relançados no Master System. Tipo como fazem hoje com os relançamentos em HD. Podemos falar que a Sega foi uma pioneira nisso também, porque o que acontecia no Atari, que teve as suas versões melhoradas, era uma coisa bem diferente. E dentro do assunto do episódio de hoje, acessórios, esse pequeno notável não economizou. Teve expansão de memória, modem, teclado, impressora, leitor de fita cassete, diversos controles como esses dois que eram para jogo de carro e moto, leitor de cartão e essa mesa digitalizadora. Na época isso era conhecido como tablet. E é isso mesmo, desenhar na TV. Como algumas imagens já mostraram, a maioria desses acessórios foi compatível com os sistemas que vieram depois. E alguns foram até a época do Mega Drive, era só colocar o mesmo plug. No caso da mesa, ela não usava a entrada do controle, ela era plugada direto no cartucho. Ainda no SC-3000, o computador, tem um que podemos ver que ganhou um replay anos depois. O Super Control Station, que era acoplado e dava uma expandida ao seu poder. E ele também passa a rodar disquete. Mas não era aquele disquete que nós conhecemos, o de 3,5, era um menorzinho. Por causa do seu preço e a dificuldade de achar os jogos, ele não deu muito certo, mas não impediu a Sega de ir lá depois e tentar de novo com o Mega CD alguns anos depois. Sega! Depois do SG-1000, vamos ver aquele que é muito querido por todos nós, Sega Mark III. É isso mesmo, primeiro veio o Mark III em 85 e só naquela região. O Master System e o seu lançamento foi no resto do mundo a partir de 86. O Japão mesmo só recebeu o Master System em 87. Como foi um upgrade do sistema anterior, o Master System também usa seus acessórios e os seus jogos numa boa. É daí que vem a entrada de cartões, que podemos ver que os seus primeiros jogos eram nesse formato. Tinham esse padrão de capa bonito aqui. Bem a coisa de falar, veja como colocamos um jogo inteiro dentro de um cartãozinho desse tamanho. Depois disso aqui foi que chegaram com os cartuchos. Como pode parecer que só roda jogos pequenos, inventaram também acessórios que davam reforço no som e que funcionava só em alguns. A coisa mais normal do mundo é que a grande maioria dos acessórios que foram lançados sejam os controles. E isso contando com os do estilo arcade e joystick, só que o Master System teve muitos que eram também no estilo pad. E é bem fácil achar o motivo, tá bem na cara. O seu primeiro modelo tinha o fio saindo pela lateral, que é uma coisa que não faz sentido algum e é muito desconfortável. Nisso, o Master System tem uma vantagem sobre o Famicom, que também tinha o fio pela lateral, mas ele não tinha plug, o fio era ligado diretamente dentro do videogame. E também é notável como seu primeiro direcional é levemente diferente, mas não me parece ser melhor ou igual ao que viemos a conhecer aqui no Brasil. Foi quando cheguei a essa imagem, que é do modelo posterior já, que imaginei se por um tempo o controle era também tão frágil a ponto de ser vendido em cartela desse jeito, como se ele fosse uma coisa descartável.
No primeiro problema que aparecer, não tem jeito, tem que jogar fora. Isso aí é um negócio que eu não acredito e também não sei dizer porque não tive um Master System na época. Então, se alguém souber, por favor, diga aí se o controle era frágil mesmo. Continuando aqui, entre os seus controles notáveis, podemos mostrar o Paddle, que o direcional não é virável ou apertável, e sim girável. É como se fosse o botão de volume de uma vitrola. Se trata de um controle analógico que tinha sido muito usado no Flipper, e aqui no Master ele foi feito para jogar aquele Alex Kidd de bicicleta. Esse é o motivo de milhares de pessoas tentarem jogar esse no emulador e não conseguirem. Faltava aí até a parte dos controles lá em cima e mudar o estilo para esse daqui, que é com mouse. Também podia ser usado para jogar outras coisas, mas não era como o Alex Kidd, que era obrigatório o seu uso. Nos outros jogos, tipo o OutRun, o seu uso já foi opcional. O que certamente pode ser o mais curioso de todos foram os seus óculos 3D, que também mostram o quanto que a SEGA é mesmo uma pioneira, só que às vezes um pouco mal compreendida. A Nintendo tinha feito alguns jogos que vieram com a opção de 3D, mas era aquele estilo de lente azul e vermelha, que a gente enrola plástico de bombom de cupuaçu e espera ver um 3D. Aqui no Master System a brincadeira foi séria, um acessório mesmo. Ele usa uma forma de 3D que, no princípio, que a sua base é a mesma desse que eles usam nos filmes atualmente. E a maior vantagem é que os jogos não perdem as cores e é um 3D que funciona muito bem. Tem reviews por aí que os caras falam que não está muito diferente do 3D que nós vemos no PlayStation 3, por exemplo. O seu ponto fraco é que a taxa de quadros cai pela metade por conta de processar duas imagens ao mesmo tempo. Mas em termos de fazer 3D ele funciona. Dependendo do jogo funciona melhor ou pior. E se não fosse pelo preço e pela baixa oferta de jogos também, talvez eles continuassem a desenvolver isso, melhorassem a tecnologia, chegasse até o Mega Drive. É uma coisa que se tivesse dado mais certo já estaria muito mais avançada hoje. E não vamos deixar de fora, claro, os dois que são os seus mais famosos. O Rapid Fire, o acessório que turbina os botões, e é meio que a explicação para essa parte dos controles ter poucos que traziam a função turbo. Ele era vendido separadamente, mas lá fora o bicho era dado de brinde para quem comprava várias coisas ao mesmo tempo. E do jeito que muita gente deve ter arranjado vários de uma vez, possivelmente passava adiante para os amigos, para os parentes, aqueles que tinham a mais, e logo os caras viram que tentar vender um controle como se a função turbo fosse uma coisa de outro mundo não ia dar muito certo. Deu que o Master System tem controles invocados, pelo menos isso. E nisso também, como fica a Light Phaser? A pistola que, diferente do que se diz por aí, não foi baseada no Zillion, e sim o contrário. Na sua época, a pistola toda preta logo foi apontada como perigosa por parecer uma arma real. Aquela coisa de que ele tinha que ter algum detalhe que mostrasse que é uma arma de brinquedo. Foi aí que criaram a pistola com a ponta laranja, colorida, e foi justamente pensando em evitar que isso acontecesse. Ainda bem que acabou com o cara sendo preso e as pessoas sequestradas foram libertadas. Essas pistolas têm o poder da justiça, de uma dádiva superior. É verdade, tá dizendo lá na abertura do desenho. Acaba aqui o Master System e vamos para o Game Gear, o portátil. Bateria, carregador de bateria na tomada, carregador de bateria no acende-cigarro que tem no carro, caixa para carregar para lá e para cá, adaptador para pegar os jogos do Master System. E tem aquelas lentes de aumento para a tela que algumas vêm com a luz embutida. Esse é o acessório que eu realmente queria ver como é que fica esse negócio, se ele presta para alguma coisa. O do Game Gear e do Game Boy. Se é que essa lente presta, seria de bom tom usar junto com ele aquele receptor de TV, mais uma ferramenta que foi muito usada para bater no Game Boy, que tinha sua tela preto e branco e teoricamente não podia mostrar TV. E agora dava para jogar alguma coisa e assistir TV no pequeno Game Gear também. O acessório também tem uma entrada que serve para ligar câmeras e outras coisas. E aí com essa brincadeira, teoricamente dá para ligar um outro videogame no Game Gear. Olha só fazendo as contas. Foi um acessório aparentemente bem legal, mas como hoje em dia o sinal analógico na maior parte do mundo já era, ele não serve para muita coisa e também imagino que no seu tempo
não fez muita diferença também, porque o Game Gear era um monstro que se alimentava de pilhas. Então, se usasse esse negócio, a energia devia ir embora mais rápido ainda. Imaginem quanto tempo leva para a carga ir embora, só de assistir a um episódio de Dragon Ball, por exemplo. Só mesmo se fosse uma bateria ou então ele estivesse ligado na tomada. Se não for assim, não cola também. O próximo da fila é o velho Mega Drive, Sega Genesis, 16 bits em letras grandes para não deixar ninguém com dúvidas do que se trata. Se esse programa tivesse sido feito em 2012, lá no começo, essa parte aqui nem seria apresentada porque seria muito melhor indicar que assinassem e assistissem ao canal de um cara australiano que é muito fã do Mega Drive. E ele colecionava as coisas e fazia vídeo falando sobre os acessórios e os jogos que ele conseguiu. Só que não é exagero, o cara tinha tudo. E sem brincadeira, ele mostrou nos vídeos coisa que eu não achei na pesquisa, olhando sites de colecionadores e o caramba. Num belo dia ele fez um vídeo e anunciou que ia deletar o canal e vender toda a sua coleção. Ele tinha decidido que vai se livrar de tudo para juntar uma grana e dentro de alguns anos ele espera se mudar com a esposa para dentro do mato, para longe da loucura das cidades e do governo que não vale nada. Isso foram as suas palavras. E é mesmo uma pena que ele tenha feito isso porque, bom, os vídeos eram informativos, eram bem feitos e sabia fazer comédia de um jeito que esse pessoal que está aí podia aprender uma lição ou duas assistindo ao que ele fazia. Essa aí é a única foto dele que sobrou em toda a internet. E não é sacanagem, essa foto é ele mesmo. Então, voltando ao assunto aqui. Vamos com um dos primeiros e mais clássicos, que é o Power Base Converter. O adaptador de cartucho de Master System, que é mesmo só um adaptador para o formato do cartucho. Isso é a única coisa mesmo que está entre o Master System e o Mega Drive. A base do hardware é a mesma do Master System e fez que o Mega Drive tenha essa retrocompatibilidade de fábrica. Para tanto, o adaptador é compatível com qualquer versão do Mega Drive, até mesmo aquelas que ele não se encaixa, tipo aquelas que são computadores ou o Laser Active da Pioneer. O problema desses sistemas é que o adaptador não cabe nele, mas se desmontar e ligar direto na placa, ele roda. Do mesmo jeito, o controle do Master System funciona no Mega e vice-versa, mas infelizmente, mesmo jogando nesse adaptador, ainda é preciso se levantar e ir até o videogame para dar pausa. Logo esse que é o único problema de verdade do Master System e tinha que ser uma coisa desse tamanho. Depois dessa vamos ver os controles, que também são uma infinidade. Entre os que serão falados, vale dar uma nota para esse que é no estilo arcade, que sempre quis ter um. Já gostei dele só pela coisa de que luzes acendem quando os botões são pressionados, mas depois fui saber que é um controle muito bom também. E que fizeram uma versão de 6 botões anos depois. Falando em 6 botões, tem um similar, que é o controle oficial da Capcom, que já tinha feito para o Super Nintendo também, o CPS Fighter. Funciona do mesmo jeito, que chegou na época que o Street Fighter do Mega chegou também. Já o Mortal Kombat, o seu rival, não podia deixar barato. Lançaram 2 controles tipo pad, que foi um pro 2 e outro pro 3, que ou são uma coisa de gênio ou já foram concebidos com a intenção de meter a mão na carteira do jogador. Dizia lá que já vinha com os golpes especiais dos personagens na memória. Basta apertar um desses botões azuis das extremidades e mandar ver o ataque. Só que antes era preciso botar na parte de trás do controle o cartucho com o programa do personagem escolhido. Nem precisa falar que parou por aí e que isso foi uma imitação barata de um controle japonês que vinha com os golpes do Fatal Fury 2. Foi uma imitação barata e mal feita porque ainda precisava trocar o cartucho toda vez que trocasse de jogador. Deu que eles fizeram isso e essa tranqueira hoje em dia vale uma grana entre colecionadores. E adivinha por quê? E olha que nenhum desses controles que ficaram ruins chegam perto do nível de tranqueira que foi o Activator. Tão falado, tão promessa que foi quase mais feio do que uma batida de trem esse negócio. Todo mundo falava de realidade virtual, a SEGA veio com a sua história também. Primeiro eles vieram com aquele papo de SEGA VR que foi adiado por anos e anos e acabou que não foi lançado. A outra coisa foi esse Octógono, que também fez a sua onda e nem dá pra falar que foi fogo de palha, porque de certa forma eles não conseguiram nem acender o fósforo para esse negócio. Cada lado
um dos botões do controle e ele emite um raio para cima. Quando o jogador se mexe e interrompe o raio, ele entra com esse comando. Só que o controle é só isso e nada mais. Ele não detecta braço, não detecta perna, nada disso. O mais difícil de entender foi como que a SEGA lançou esse negócio como se fosse um controle de 3 botões, quando nessa época todo o marketing estava voltado para fazer as pessoas terem conhecimento de que agora existe um controle de 6 botões para o Mega Drive. Foi mesmo uma grande decisão atrás da outra. E o Mega Drive também tem a sua época laser. Depois que o Super Nintendo lançou a sua bazooka, a SEGA teve que responder à altura. E foi aí que veio a Menacer. Também artilharia pesada, também sem fio. 3 peças intercambiáveis que fazia 4 formas diferentes de jogar. E a SEGA foi lá e conseguiu pelo menos um trunfo, que foi lançar junto com o Exterminador do Futuro 2 do Flipper. O jogo vinha na caixa. E ele fazia um sucesso gigante por lá, e é curioso que ele tenha vindo com a bazooka, se no Flipper ele não é um jogo de pistola laser. Essas armas aqui são um controle analógico que mexe um alvo na tela como se fosse um mouse. É um funcionamento totalmente diferente. Mas já que eles resolveram fazer na versão caseira, então podemos dizer que o do Mega Drive foi melhorado. Depois de tudo isso, a briga da nova pistola laser teve áreas de que a SEGA e a Nintendo tentaram ver quem foi que fazia o pior acessório, na verdade. Ambos não serviam para muita coisa e nem a SEGA nem a Nintendo lançaram jogos que os aproveitassem, nem eles deram suporte para o que acabaram de fazer. No caso da Menacer, o Mega Drive teve esse jogo do Exterminador do Futuro, teve um outro chamado Body Count, e fora esses dois teve o cartucho 6 em 1, que também vinha na caixa, que era uma coleção de minigames. Os outros jogos que foram compatíveis eram todos aqueles de tiro que eram filmes do Mega CD, sendo que a única exceção notável foi o Snatcher, aquele RPG do Hideo Kojima. Tinha lá as suas partes de ação que eram um momento de tiro. E olha que isso se mostrou ainda pior quando a Konami foi lançar as versões caseiras do seu jogo de tiro Lethal Enforcement, porque esse jogo vinha com seu próprio revólver laser na caixa, e eles fizeram isso em todas as versões lançadas. E deu que o Lethal Enforcement não é compatível com a Menacer. Ele só reconhece a sua pistola, que é compatível com todos esses jogos do Mega CD que eu acabei de falar. Com a vantagem de que o revólver da Konami tinha cabo e não precisava usar pilha. Simples, a saída foi simples. Convenhamos, era o que deviam ter feito ao mesmo tempo, mas é aquela história. A Nintendo fez uma bazooka, nós não podemos ficar para trás. Mas aí o problema foi que eles pensaram em fazer um acessório que impressione e não que funcione. Tá aí o resultado, dos dois lados. E para ligar tantos controles também tiveram os adaptadores. A SEGA lançou o Team Player e a Electronic Arts fez o 4-Way Play. Mas aqui o da SEGA leva uma pequena vantagem, porque ele tem um cabo e dá para ligar 2 adaptadores diferentes no Mega Drive. Esse da EA Sport se encaixa na frente ou ocupa os 2 plugs. E para acabar bonito com isso, por algum tempo os jogos eram compatíveis só com um ou outro. Coisa que foi resolvida mais tarde, mas que poderiam ter evitado desde o começo. Talvez pensando nisso, a Codemasters começou a fazer alguns jogos que era para mais de 2 jogadores e tiveram a ideia brilhante de colocar os plugs extras no cartucho. Teve esse de tênis que está aparecendo aí e sei que teve o Micro Machines também. Foi uma grande ideia, uma boa saída para o impasse que estava acontecendo entre a SEGA e a Electronic Arts, mas infelizmente os jogos que fizeram isso dá para contar nos dedos de uma das mãos só. SEGA! Mãos têm dedos que usam anéis? Vamos então até os anéis de Saturno, o 32 bits. Vamos continuar com o tema de pistola e vamos direto ao alvo, a do Saturno, Virtua-Gun ou Stunner. Vinha na caixa do Virtua Cop 1 e 2 e House of the Dead. Se é uma arma tão boa quanto aquela que nós vimos no Flipper, está ótimo. Nos controles tem esse chamado Sega Mission Stick de 95. O manche é analógico e o legal é que as 2 peças soltam. Aí dá para colocar o manche em qualquer um dos lados do controle. 2 manches podem ser ligados, mas o jeito certo de jogar dessa forma é com o stick duplo que lançaram depois. Também tinha que ser com o Virtual 1, aquele que é de porrada ou de tiro entre robôs.
Meio que parecido com isso, tem também o Arcade Racer, ou Arcade Racer, que é esse volante que reviews dizem por aí que é excelente para jogo de moto também. E mesmo que esses jogos de arcade do Saturno tenham ficado bem piores do que o original e o esperado, eles ganham muito em diversão quando jogados dessa forma. O que é o ideal mesmo. É controle analógico, esses jogos foram estruturados para isso e só fazem sentido se forem jogados desse jeito. Mais um aqui, adaptador para 6 controles. Com 2 desses dá para jogar o Bomberman, que pode ir até 10 jogadores ao mesmo tempo no modo batalha. Isso sim é coisa de doido. O Bomberman e alguns outros jogos têm multiplayer de longe também. Para isso tinha que ser usado o Netlink, o seu modem de 28 kbps que custava $200. É quase metade de um Saturno novo no tempo do seu lançamento. Como era um modem discado, era preciso entrar com login e senha, o seu mesmo, mas só depois da meia-noite ou então no sábado a partir das 14 horas. Dava para navegar com o mouse e o teclado que lançaram por essa época ou então jogar contra os amigos. Eram 5 títulos disponíveis em território americano. No Japão eles lançaram também um modem, só que ele era de 14 kbps, metade da velocidade do americano. Mas ele tinha compatibilidade com 17 jogos. Muitos deles foram lançados no território americano também, é isso que é curioso. Esses 2 modems eram ligados na entrada de cartucho, que sempre imaginei que seria para algum tipo de retrocompatibilidade. Juntar tudo que é coisa da Sega num sistema só, mas infelizmente não foi o caso. Essa entrada foi usada mesmo para cartuchos, só que das mais diversas finalidades. Tem aquele que era oficial e expandia a memória interna dos saves e das configurações. Outros, não oficiais, faziam destravamento da região. Tinha também o de memória RAM de 1 ou 4 MB e o que era Action Replay. É o equivalente europeu do Game Shark e fazia todas essas coisas. E ele também habilitava, claro, o uso de códigos de trapaça. Os de RAM davam uma ajuda nos jogos com o seu carregamento, que era um problema nessa era do CD. Ficou famoso com os jogos da Capcom e da SNK que usaram essa memória extra para levarem conversões perfeitas para ser jogada em casa. E o melhor de tudo foi que essa memória pode parecer que era pouca coisa, mas eles eliminaram quase que por completo os carregamentos também. Tudo o que fazia parte do jogo era carregado direto para dentro do cartucho e quando precisava ele era acessado instantaneamente. Diferente desses, e lançado antes também, foi o do King of Fighters 95 e um outro que era do Ultraman. Foram os 2 únicos jogos que fizeram desse jeito. Eles vinham com cartucho que não era de memória RAM e sim ROM. Os dados do seu jogo já estavam salvos lá. Mas logo viram que isso seria um incômodo. Vai ter que trocar o cartucho toda vez que troca de jogo. Fora que também vai aumentar o preço, porque além de fazer um CD uma caixa, vai ter que fazer também o cartucho e a caixa vai ter que ser maior. É melhor mesmo botar a memória RAM, que aí vai ficar só um para todos os jogos, e foi o que fizeram. Saindo dos 32 bits, vamos lá com o grande querido e nunca esquecido Dreamcast. O último lançamento da Sega que completou 15 anos dia desses. Como aconteceu com os outros, o Dreamcast também não economizou quando se trata de acessórios e tranqueiras. E o que nós vamos ver mesmo são alguns oficiais e alguns que são importantes e curiosos. Para saber mais sobre os outros, agora sim vou indicar um canal que ainda existe, é o do Adam Koralik. Esse cara é americano e ele tem tudo o que já foi lançado com o nome Dreamcast em cima. A diferença é que ele ainda não resolveu vender tudo para ir morar no meio do mato. Uma sequência que é boa para começar lá com os vídeos dele é o que ele mostra como funcionam as paradas de desenvolvimento dos jogos. Tem uma máquina que testa controle, tem uma que testa som, tem um que testa memória. E os próprios kits de desenvolvimento que ele conseguiu com alguns outros colecionadores e leilões. São de quando o Dreamcast ainda não tinha nem o seu nome oficial, ele ainda era chamado de Dural, ou Katana, ou Black Belt. O link do canal vai estar aí em algum lugar e se o assunto for do seu interesse, prepare-se para passar algumas horas assistindo o cara falar sobre controle, teclado, camisa, bolsa. Esse vídeo que está passando aí é o da coleção completa dele. Mas deixem para ir para lá depois que acabarmos por aqui primeiro. Vamos voltar para o assunto. Quando se trata de primeiro, vamos ver então o acessório que foi lá e escreveu first na seção de comentários. O VMU, Visual Memory Unit, o seu armazenamento de saves e minijogos. Essa telinha e esses comandos não estão aí só para enfeite.
Realmente serviam para alguns joguinhos que podiam ser baixados dos jogos oficiais, tipo o Sonic Adventure, e tinha dentro dele até a tentativa de bichinho virtual com os caos. Nós cuidávamos deles no jogo e podiam ser mandados para o VMU para passear no Chaos Adventures. O problema que existe nisso é que esses joguinhos ocupam muito espaço, e isso faz sentido em qualquer lugar do mundo que esses negócios são baratos. Tem o VMU para jogar Sonic, tem aquele para jogar RPG, tem aquele que é só dos jogos de luta, um só para salvar joguinhos, um só para salvar replay, o que quer que fosse. O meu VMU na época custou R$60 e foi aquela correria de apagar coisas sempre que era necessário, porque não tinha como ter mais de um. Claro que tiveram algumas marcas que fizeram VMU sem a tela, ou então com menos espaço, que certamente eram mais baratos. Só que além de serem mais difíceis de encontrar aqui no Brasil, não fazia muito sentido também, porque a graça do Dreamcast era ter a segunda telinha lá como parte do jogo. E isso não foi exatamente explorado como devia, e isso eu digo que foi por preguiça dos caras. Tinha jogo que a telinha não tinha função alguma, outras ficavam só um desenho na tela, e outros que faziam ainda menos, tipo o Shadow Man, ele salvava uma imagem que ocupava muita memória, e a imagem não fazia nada, só ficava lá. Mesmo que tu trocasse de jogo, ficava lá uma imagem da droga do Shadow Man. Tinham outros que colocavam uma animação que acompanhava a ação na TV e algumas vezes essa animação era em 3D. Era bem rudimentar, mas era 3D. E tinham outros que eram bem úteis e mostravam um mapa, ou então apitava e indicava coisas escondidas naquela sala, ou então mostrava os marcadores que não estavam na tela. É bem o começo do que fazem atualmente com o DS e o Wii U. Ainda bem na base mesmo, mas já fazia uma diferença. Uma coisa importante que diz respeito ao seu controle também é que ele não veio com vibração, que é um acessório vendido separadamente. Só que para não dar uma de Nintendo 64, que teve jogos que antes de começar uma partida diziam agora é hora de tirar o Rumble Pack e colocar o Memory Card. Agora vice-versa. Isso interrompia o jogo o tempo todo, sendo que o diferencial do Nintendo 64 era ser cartucho para não ter carregamento. Acabava que dava no mesmo isso. Então o pessoal lá da SEGA pensou bem e colocou lá duas entradas que podiam ser usadas para ficar VMU e vibração ao mesmo tempo. Ou então, se tu quisesse, ficavam dois de cada acessório. Se tu quisesse transferir saves de uma memória para outra, ou então queria um aparelho de massagem feito pela SEGA, a escolha é sempre do jogador. O VMU e a vibração, chamada Jump Pack de salto, também foram pensados para serem usados nos outros acessórios, tipo a pistola, que nunca foi lançada oficialmente no território americano. Isso foi porque na época aconteceu aquele negócio todo dos tiroteios nas escolas americanas, mas deu que outras empresas fizeram o serviço com os seus modelos não oficiais, e assim deu para os americanos jogarem House of the Dead 2 numa boa. O jogo é mesmo muito bom e eles não podiam deixar essa passar direto. E a pistola do Dreamcast, a que foi feita pela SEGA mesmo, foi colocada como uma das mais precisas que já fizeram. É mesmo a melhor pontaria que já tinha visto. O que é um longo caminho, desde a pistola do Master System, que eu lembro claramente que tu podia encostar a arma na tela que o tiro sempre ia um pouco para a esquerda. Uma questão de costume mesmo. Mas se tu é da paz, não gosta de violência, nada como um pouco de música para manter o alto astral. Isso é garantido com as maracas do Samba de Amigo. E se samba não é a tua onda, tem o tapete do Dance Dance Revolution. Mas se tu não gosta de dançar e gosta de música, tem o controle do Pop & Music, que também veio do Flipper, fizeram esse controle que é uma réplica da versão do arcade. Também dá para ir relaxar um pouco com o controle de vara de pescar. Tem inúmeros jogos no estilo que fizeram. E o legal foi que esse controle já veio com sensores de movimento, e por acaso descobriram que ele funcionava para jogar Virtua Tennis e Soul Calibur. Tem até esse vídeo lendário do cara zerando o Soul Calibur no nível mais difícil, jogando com a vara de pescar. O cara faz até perfect no meio disso. E se isso não é bizarro o suficiente, tem também esse controle que é pro jogo chamado Densha de Go, um simulador de maquinista de trem que nessa época sempre falavam como a versão do Flipper era um sucesso absoluto. E aí vem aquela história. Esse aqui é o controle pro simulador de maquinista que, deixa eu ver, metade dos jogadores desse mundo nem sabem que isso existia. Esse talvez nem seja o acessório mais inútil. Ele pelo menos é de um jogo que fez sucesso.
Só que existe um outro que infelizmente é quem leva o prêmio de acessório mais inútil, que é o cabo Link para ligar o Dreamcast ao Neo Geo Pocket. A ideia era que tu tinha que jogar no Neo Geo Pocket o King of Fighters ou então o Capcom vs SNK e acumular os pontos para depois passar para o seu jogo do Dreamcast. E aí tu já vai ter vários pontos para comprar as coisas extras. É uma boa ideia, só que foi muito mal executado. Os extras lá no jogo custavam um número relativamente alto de pontos, só que não era nada fora da realidade. Se tu for lá e jogar o bastante para ficar bom, tu vai ganhar umas lutas de Perfect também e aquela coisa toda. Dá pra conseguir esses pontos. Mas aí imagina que tu vai lá, compra o Dreamcast, compra o Neo Geo Pocket, compra o cabo, compra os jogos. Aí tu vai lá tentar fazer o link e descobre que a conexão só funciona no Neo Geo Pocket Color. E aí tu vai lá, guarda uma grana, compra o Neo Geo Pocket Color, faz toda a brincadeira de novo, consegue pegar os pontos no Dreamcast, tudo para comprar novas cores de roupa. Olha que legal. Na listagem de jogos que vi aqui, o único que pareceu que presta para alguma coisa mesmo foi um que desbloqueia tudo do Capcom vs SNK 2 de uma porrada só. Mas ainda assim, são que 3 ou 4 coisas que são desbloqueáveis nesse jogo. É mais ou menos isso. E a tragédia real mesmo é que depois, quando vieram as versões do GameCube, do Xbox, todas essas coisas já vieram destravadas. É claro que a inutilidade desse acessório é uma coisa que tem muito a ver com a Sega está indo mal, a SNK naquela época também está indo muito mal, e depois ainda tiveram a grande ideia de deixar essas coisas concentradas lá no Japão. Praticamente os dois lados não deram suporte algum para esse negócio que inventaram, deu no que deu. Ainda tem a parte de internet do Dreamcast, que foi uma coisa pioneira. Ele trazia o seu modem de conexão de escada de fábrica. Para navegar pela internet era preciso ter um dos dois CDs com o navegador e salvar o seu login e senha. O que podia ser até mesmo aquele do IG. Se fosse mais longe e colocasse lá as opções de e-mail, o VMU dava um apito quando chegava alguma mensagem. E entre os muitos jogos que dava para ir online, tem os dois Phantasy Star Online, claro, Quake 3, vários jogos de corrida que alguns foram relançados muito tempo depois com essa opção, e também os de luta, Capcom, SNK, todos esses. Alguns desses, para incentivar o jogador a participar desse jeito, colocaram que alguns extras só poderiam ser desbloqueados depois de jogar online, o que é razoável. A outra opção era comprar o Neo Geo Pocket. E para conseguir esses extras mais rápido, dava para ir até a SegaNet e baixar o save de outro jogador para o teu VMU, e economizava uma bela quantidade de tempo. E aí em 2001 eles inventaram o adaptador de banda larga que chegou às lojas bem a tempo de ouvir o anúncio da Sega de que o Dreamcast será descontinuado. Que beleza! Ainda lembro dessa época do ano de 2001. Todo dia era um jogo que era cancelado até que a Sega foi lá e disse que parou com a brincadeira. E esse episódio também vai acabar por aqui numa nota um tanto poética, melancólica e saudosa. Foi o fim do tempo da Sega como uma das pernas que moviam o entretenimento eletrônico. E também é o final aqui da série Sega Tempo. Um mês inteiro dedicado a falar um pouco sobre a sua história, seus bons e maus momentos e principalmente relembrar o que foi que eles fizeram que tanto marcou mais de uma geração de jogadores. Essas pessoas, onde me incluo, mesmo mais de 10 anos depois de ver a empresa quase fechar as portas por conta das dificuldades, ficou de olhos abertos e acompanhou a sua recuperação e o seu novo caminho. Até hoje a Sega continua com seu lugar garantido nas nossas coleções e principalmente em nossas memórias. Seja na hora de jogar um clássico ou uma novidade, pegar o seu videogame que acabou de sair da fábrica, na hora que aquelas 4 letras azuis acendem e a voz ressoa pela sala, tá na hora de dar start e mergulhar na próxima aventura. Um abraço a todos e até a próxima!